Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Marcos Melo e eu quero aqui, em poucos minutos, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus muito conhecido de todos nós, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, no verso de número 11 em diante. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Meus queridos, nós temos um texto lindo da palavra do Senhor aqui neste momento. Jeremias é, sem dúvidas, um dos personagens mais extraordinários de toda a história. Jeremias foi um homem de Deus, chamado por Deus em um período de crise para ser porta-voz da mensagem divina. Israel estava em apostasia, havia distanciado-se do Senhor. E o Senhor ergue um moço, um jovem, no qual o Senhor se revela a ele, lá em Jeremias capítulo 1, dizendo a ele: ainda antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias foi erguido pelo Senhor numa mensagem poderosa. Israel estava vivendo uma crise espiritual terrível, e Jeremias é o porta-voz de Deus naquele período. A mensagem de Jeremias não era uma mensagem confortável, não era uma mensagem fácil de ser ouvida. A mensagem de Jeremias era uma mensagem dura, era uma mensagem que trazia o povo de volta à presença de Deus. Mas o povo não quis ouvir a mensagem. Por isso Jeremias é chamado de o profeta das lágrimas, ou profeta chorão, porque ele profetizava banhado em lágrimas, por causa da falta de conversão, de sensibilidade do povo de Israel. Judá estava distanciado e a ira de Deus estava vindo sobre o povo. O juízo estava chegando. E durante 20 anos Jeremias profetiza antes do juízo, que veio em 605 a.C. Jeremias profetizou e o povo não ouviu, e o juízo veio. Israel sofreu as consequências do seu pecado e foi levado cativeiro para a Babilônia no ano 605, 597 e em 586 a.C. 3 vezes Jerusalém é invadida. 586 o templo do Senhor foi destruído. Aquele templo dos dias magníficos de Salomão, onde a glória de Deus desceu e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Perceba a diferença. O templo magnífico no qual a glória de Deus repousava, a fumaça descia, agora foi destruído por causa do pecado do povo. E eles são levados para uma terra estranha, estão sofrendo, humilhados, estão lá como escravos. Mas Deus é poderoso e sempre tem uma boca para usar. Jeremias ficou profetizando em Jerusalém, Daniel profetizava no palácio de Nabucodonosor e Ezequiel é levantado por Deus para profetizar aos escravos. Israel estava escravo. Os judeus estavam escravos, estavam totalmente humilhados, eles não tinham alegria, estavam no meio da prova, no meio do vale, de tal forma que o inimigo chegava e dizia: cante um dos hinos de Sião. E o salmista disse: no salgueiro pendurávamos as nossas harpas. Eles não tinham alegria para adorar, eles estavam humilhados no cativeiro. Assim sendo, o Senhor levanta Jeremias com uma mensagem a Israel. O Jeremias capítulo 29 é a carta de Deus aos cativos em Babilônia. E olha que coisa magnífica. O Senhor inicia a carta no verso 4 dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor está dizendo: fui eu que permiti isso. Eu permiti que o juízo chegasse. Eu permiti que vocês fossem invadidos e levados para a Babilônia. Mas por quê? Porque eu queria sarar vocês. Porque eu queria mudar a história de vocês.
porque eu queria trazer vocês de volta à minha presença. E o Senhor diz assim: lá em Jerusalém vocês não oravam, mas em Babilônia vocês vão se lembrar de mim. E ele diz assim, aleluia, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Oh, glória! Nós estamos falando aqui de uma mensagem de restauração. O povo que estava cativo em Babilônia ia lembrar-se do Senhor no meio da prova. Porque não é assim que acontece. No meio da bonança parece que o nosso culto fica frio. Parece que o nosso culto fica legalista, desanimado, sem vida, sem graça, sem poder. As nossas orações são sem vida, não tem paixão. Mas quando a prova vem, o gelo quebra e o fogo se acende. Olha no verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Meus queridos irmãos, estamos vivendo dias de crise, vamos contextualizar. Dias difíceis, há uma pandemia que se instalou no mundo. As nações estão amedrontadas, o povo está amedrontado, o coração dos grandes líderes se derreteu. Deus está provando para o homem que ele é pó. E Deus tem dois propósitos nesta pandemia. Primeiro, é fazer as nações curvar-se diante dele. Por quê? Porque a pandemia não muda quem ele é. Ele está sentado num alto e sublime trono e continua regendo as nações. Deus está mostrando para o homem que ele é pó e que precisa de Deus. Segundo, Deus está tratando com a igreja, comigo, com você, conosco. Eu acredito firmemente que nós somos a igreja da geração do último tempo. Nós somos a geração dos últimos dias e Deus tem uma expectativa conosco. Eu falava essa palavra em uma live há poucos dias e eu falava com os jovens. Nós somos a última geração, então Deus tem expectativas. Oh, glória a Jesus! Deus espera que a igreja seja uma igreja poderosa nesse tempo. Não uma igreja falida, sem vida, sem força. Está na hora de nós buscarmos ao Senhor. Está na hora de nós buscarmos a face de Deus. Quebrarmos a frieza. Mas pastor, os templos estão fechados. Verdade, os templos estão fechados, mas nós não deixamos de ser igreja. Do mesmo jeito que os judeus, que foram levados de Jerusalém para a Babilônia, por estarem em uma terra estranha, não deixaram de ser povo de Deus. Eles continuaram sendo povo de Deus. E aquilo aconteceu para que eles fossem restaurados. E de fato eles foram sarados. Quem conhece a história dos judeus sabem que depois de Babilônia, nunca mais eles foram idólatras. Deus quer nos sarar. Deus quer tirar a idolatria dos nossos altares. Deus quer quebrar o espírito de corrupção. Deus quer quebrar a frieza. Este evangelho fraco e falido que está sendo pregado, que não apresenta Jesus como ele é, que não exige nada de ninguém. Nós precisamos pregar o evangelho, não um evangelho legalista, nem de graça extravagante, mas o evangelho que transforma a vida. E somente uma igreja que busca a face de Deus, que volte a orar, que volte a chorar. Nós precisamos voltar a ter os templos cheios da glória de Deus e não de pessoas fracas e vazias. Nós precisamos ver a glória de Deus de novo nos nossos altares. E eu sei que a porta do avivamento está aberta, mas nós precisamos buscar o Senhor. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele quer ser achado. Ele quer descer no meio da igreja. É desejo dele, mas nós precisamos de sede. E eu profetizo sede sobre você. Eu profetizo paixão sobre você. Eu profetizo que esse gelo da frieza será quebrado. A fraqueza será quebrada. Essa anemia espiritual será quebrada. E o Senhor vai acender uma chama na tua alma. Uma chama em você. Chega de desânimo. Chega dessa vida de oração fraca. Chega! Chega! É tempo de avivamento, igreja. Vamos nos erguer na unção do Espírito. Oh, glória a Jesus. Pai,
Eu oro por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Eu repreendo toda frieza, toda fraqueza espiritual. Tu tens propósitos a serem alcançados com este tempo. E eu sei que um dos propósitos é nos incendiar. Nós não aceitamos fraqueza, nem frieza, nem desânimo. Acende a nossa alma de novo. Oh, glória a Jesus! Acende a nossa alma de novo. Como diz o hino, eu sou a semente do sangue. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Aleluia. Deus te abençoe. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida do Vinícius que está aqui gravando essa mensagem. Que o Espírito Santo toque ao seu coração e que você possa ser uma tocha acesa nas mãos de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.